a torcida do Flamengo toda e a imprensa de maneira geral tem questionado. Falta o Flamengo apresentar um futebol mais convincente, porque até 40 e tal do segundo tempo, o Flamengo estava empatando com o Curitiba, que faz o pior turno da história do Curitiba em pontos corridos. Time mal pra caramba. É o mesmo time que pegou o América Mineiro, que era o lanterna, dentro do Maracanã e não venceu. Venceu ontem porque o Gerson acertou aquela bomba. Ô Bigode, o que está acontecendo com esse time do Flamengo, Bigode? É uma boa pergunta, né? Ontem a gente conseguiu até ver algumas diferenças no que a gente está habituado a ver desse time. Ele entra com o meio-campo estilo que foi o Dorival Júnior, com o Losango no meio-campo, Gabigol e Bruno Henrique, os dois lá na frente fazendo uma dupla. E isso até funcionou bem, principalmente quando o Flamengo conseguiu ter a bola. O problema é e tem sido em 2023 quando o Flamengo não tem a bola. Até porque o Flamengo deixou de ser aquele time dominante durante os 90 minutos. O Flamengo não é aquele time que mantenha a bola a maior parte do tempo. São raras as partidas em que o Flamengo consegue ter uma posse, não aquela posse estéril de lá de trás, você ficar tocando lá atrás, sem movimentação, sem velocidade. Essa posse no campo ofensivo, para você gerar perigo ao adversário, o Flamengo não consegue ter por tanto tempo assim durante os 90 minutos. São pouquíssimas oportunidades. Teve esse lance aí que o Matheus segurou, né? Pegou. E deu sorte também, mas o goleiro que é competente precisa ter sorte. E o Matheus tem. E então eu acho que no primeiro tempo o Flamengo não foi mal. Eu achei até que o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Esse gol é brincadeira. Não, é uma sucessão, né, de infelicidade. Começa lá no Wesley, que pula, a bola desvia, aí o Fabrício não consegue cortar, sobra pro atacante. E assim, eu falei aqui na semana passada e eu volto a dizer, eu não confio nesse Flamengo. Eu não confio a ponto de dizer que esse time vai brigar pelo título brasileiro. Eu posso estar totalmente equivocado, porque esses mesmos jogadores já mostraram que eles podem fazer diferente. Mas a gente tem que lembrar que 2023 inteiro é um 2023 em que o Flamengo oscila. E o Flamengo oscila contra um Palmeiras, que é um grande adversário, mas o Flamengo também oscila contra o América Mineiro, que é o lanterna do brasileiro. O Flamengo tem dificuldades contra um Olímpia, que com todo respeito ao Olímpia, tem muita história, mas o time, tecnicamente, individualmente, é muito. O Fluminense vai amassar, mesmo naquele gramado horroroso. Eu também acho. Então, assim, acho que não me surpreende, tá? A atuação do Flamengo não me surpreendeu, pelo contrário. Eu já tenho assistido aos jogos do Flamengo esperando uma oscilação do time dentro do jogo, e isso tem acontecido. Agora, tem a grande oportunidade do ano, que são os 2 jogos da final da Copa do Brasil. Eu acho que esse tem que ser o foco do Flamengo. É porque, Atisson, olhando para o jogo do Olímpia, olhando para o jogo do Cuiabá, olhando para o jogo de volta do Grêmio, olhando para o jogo de ontem e olhando para o que o São Paulo está entregando e aí já jogando para uma final da Copa do Brasil, que é daqui a um mês. Mas a gente não pode tapar os olhos, né? Não. Porque o brasileiro, o Botafogo, está nadando de abraçada. A gente não sabe como é que vai ser a performance do Flamengo nesses jogos contra o São Paulo. Vai ser aquele time competitivo? Exatamente. Ou vai ser aquele time que a gente fica na dúvida? Tem uma jogada individual de um ou outro jogador que a gente chama atenção. Esse jogador aí, para mim, que é o Bruno, vem crescendo muito. A bola. Cara, é muito legal ver ele retornar, principalmente depois de uma lesão gravíssima. E ele realmente está fazendo a grande diferença hoje no time do Flamengo. A gente vê um time com dificuldade de organização, né? Tanto defensiva como ofensiva também. Às vezes ele está tentando botar o Bruno Henrique junto com o Gabi próximo, mas o próprio Bruno Henrique tem dificuldade de jogar nesse setor, né? Porque ele não gosta de jogar de costa e ele precisa de espaço para fazer aquela arrancada que ele fez ali naquela jogada que a gente viu anteriormente. Então o Flamengo vem sofrendo e assim, cadê o brilho do Flamengo, que é raça, amor, né? E paixão que a torcida sempre fala. Falta isso no próprio grupo do Flamengo hoje. Nesse time do Flamengo hoje, a gente vê que o time... Não é que os jogadores não querem fazer. Eles não estão conseguindo fazer. Não está encaixando o sistema tático do próprio Sampaoli. O time não vem conseguindo render bons jogos. E aí, isso vai te trazendo uma preocupação, porque tem uma grande decisão. E o Flamengo, nesse ano, em todas as decisões, foi muito abaixo. Né? E todos os momentos das decisões que o Flamengo teve, no momento também que precisou, que foi contra o Olímpia, o time foi muito abaixo. Então, assim, o Flamengo tem um mês para trabalhar, essa semana cheia,
A gente sabe que o treinador precisa de uma semana cheia para trabalhar, mas não adianta também botar uma carga super forte e deixar o time no final de semana cansado. Você que tem que saber e dosar quais são os jogadores. O Flamengo está desesperado. Exatamente. Está tendo a semana cheia. Porque e teve a semana cheia com o Red Bull. E Tomou a semana cheia contra o Cuiabá. Então, assim, isso é uma situação que o próprio treinador, junto com o grupo, tem que entender. Alguns jogadores têm que aumentar muito a sua intensidade. Você vê o Flamengo, olha só quanto espaço o Flamengo dá, principalmente no setor ali, entre a zaga e os volantes. O Flamengo jogou com 3 praticamente ali, né? Então, assim, essas são as situações que o Flamengo precisa melhorar naquele combate, que você tem um marcador, você tem que marcar mais forte, ser mais agressivo na marcação. E o Flamengo está deixando o adversário sempre jogar. Você não pegou um adversário fortíssimo, mas a gente sabe que o Flamengo tem jogos que, principalmente, 2 tempos... Qual foi o grande 2 tempos que o Flamengo fez no ano? Grêmio. No primeiro jogo. Isso. Só no primeiro jogo. Porque no segundo jogo, só deu o Grêmio. Só deu o Grêmio criou muito mais do que o Flamengo. Até o pênalti. Então, resumindo, o Flamengo precisa ter esse equilíbrio dentro da sua própria equipe para jogar bem os 2 jogos. Agora, pode ser todo esse problema todo que aconteceu principalmente nesse último mês, não é o problema só esse, porque o Flamengo já vinha anteriormente com esse problema. Mas tem que resolver, porque tem uma grande final, é uma grande oportunidade do Flamengo conseguir conquistar, para mim, um único título, porque o Brasileirão eu acho muito difícil o Flamengo chegar. O Amelo falou muito bem. Mesmo o Flamengo jogando mal e tudo, está conseguindo ali uma vitória, ou está diminuindo a vantagem, mas não te traz a confiança. Igual em outros anos que o Flamengo, o adversário está dando brecha, não sei o quê, mas o Flamengo vinha jogando com intensidade, com volume, com força, jogava bem organizado, ofensivo, defensivo, fazia boas transições, momentos de alguns jogadores brilhantes, e hoje a gente não vê um Flamengo dessa forma. Pra você, eu. Você, pitaqueiro. Fica aí, tem que botar não sei quem! Não, então, mas é muito legal, cara. Ele tá todo tiro, o treino é ele. Mas é muito legal a forma dele expressar sobre 2 características diferentes. Chegadinha. Aí entra a minha colocação em cima do que ele tá armando de esquema tático. Ele falou perfeito. Ele entende muito bem do que ele sabe, ele é inteligente. Ele sabe o que ele tá falando. Agora, qual é as características de um jogador? É mais defensivo, é mais qualidade técnica na saída de bola. Aí quando você tem esse jogador que é o Felipe Luiz no seu time, você precisa de um ponta aberto para você jogar ali e explorar aquele lado. Porque o Felipe Luiz não é de fazer ultrapassagem, não é verticalizar o jogo como o Ayrton Lucas. Aí quando joga o Ayrton Lucas, ele bota o Bruno Henrique ali, tirando o espaço dele. Então assim, ele mesmo está tentando trazer um sistema tático onde está prejudicando o próprio jogador. Que seria, se você escala o Felipe Luiz, você tem que botar um ponta. O Cebolinha, o Bruno Henrique ali na ponta esquerda, para fazer aquele lado, tanto na organização de ofensiva no último terço, para você dar o último passe, para fazer 1 contra 1. Porque o Felipe Luiz não faz aquela ultrapassagem, ele vai até a intermediária. De vez em quando ele entra por dentro, faz finalização, beleza, mas ele não é verticalizar com a velocidade do Ayrton Lucas. Então você, quando escala o Bruno Henrique junto com o Gabigol próximo, você precisa daquele lado. Aí você perde ele, você tem o Felipe Luiz. Seria bom ter o Ayrton Lucas. Exatamente. Mas aí eu te pergunto, candidato. Eu acho que ele escalou errado nesse contexto do que ele mesmo está falando. Parece que é contraditório o que ele está dizendo. Exatamente. Quando o Bruno, pra você entender, quando o Bruno tá aberto na esquerda, beleza. Que aí não bota o Ayrton pra ele vem fazer jogo apoiado, vem por trás. Mas com 2 na frente, teoricamente, botaria. Deixa libera os laterais. Eu te pergunto, Flávio Amêndola, você que gosta dos dados, tá cheio de dados em casa, etc. É mesmo? Tô dizendo aí. O que está acontecendo com o Ayrton Lucas pós-convocação? Porque o Ayrton já mostrou no Flamengo que é um jogadoraço. E de lá para cá não tem conseguido render muito, nem ter muita chance, né? Eu acho que é uma coisa que ela caminha junto, por incrível que pareça, com o sucesso do Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique, querendo ou não, tira muito o espaço dele de jogar pelo lado esquerdo. Ontem, talvez fosse a oportunidade que ele poderia ter para começar jogando com o Bruno Henrique fazendo uma dupla com o Gabigol. Mas é muito difícil quando você já tem um esquema que está, de uma certa forma, enraizado, né? Porque o Flamengo começou a jogar assim, mas depois mudou. Depois a gente vê no primeiro tempo mesmo, o Bruno Henrique fazendo jogadas aberto pelo lado esquerdo, a jogada do gol, inclusive. É uma jogada individual dele. Então eu acho que é preciso você criar mecanismos dentro do seu time, dentro do seu elenco, para potencializar os seus jogadores. Se com o Bruno Henrique jogando aberto pelo lado, você não consegue ter o Ayrton, então tenta ver uma outra posição para algum outro jogador. Ontem, por exemplo, eu acho que
O Bruno, ele não começou aberto pelo lado, mas ele teve uma boa desenvoltura. O Gerson ontem, para mim, no primeiro tempo especialmente, ele tem uma liberdade que ele consegue fazer com que o jogo dele flua um pouco mais, porque o Gerson não é aquele cara que vai dar o último passe. O Gerson é o cara que vai dar o penúltimo passe. Ele vai encontrar um Arrascaeta que vai enfiar uma bola pro Gabigol. Ele vai fazer quebrada de linhas, Exatamente. Ele vai sair... Exatamente. Ele não é aquele cara que vai jogar entre as linhas igual a Arrascaeta costuma jogar para servir o centroavante. Então eu acho que são algumas nuances do time que ele tem em mãos e que ele precisa descobrir uma maneira de fazer com que essa roda gire. E ele mesmo falou na entrevista dele em relação à troca das peças. Isso. Principalmente na parte defensiva, do que ele não está gostando. Ele viu que ele sofreu bastante, né, no que ele falou ali na entrevista dele, e entra exatamente no que você está dizendo. Peças que você possa vir a encaixar melhor sobre o seu sistema tático. Sim. Individualmente ele tá fazer 200 vezes, então. Mas aí ele tá trocando tanto que ele se perde no que ele tá. É óbvio, pô. Já era pra ele não ter encontrado alguma Até coisa. no videogame, quando eu mexo muito na minha escalação, eu não sei como é que eu vou jogar. A gente se perde, lógico. Lógico. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!